Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre um bordão, um chavão que é usado muitas vezes no mundo cristão, inclusive no mundo adventista, para desmerecer aqueles que buscam uma vida de reforma e pregam a reforma, necessidade de uma reforma espiritual na igreja, sob o pretexto de que o que nós fazemos para Deus é trapo de imundícia. Então, nós não devemos nos esforçar em obedecer, em executar, em cumprir, em reconhecer a nossa culpa quando estamos em um pecado deliberado. E nós vamos conversar sobre isso. Te convido para uma oração. Logo mais, nós iniciamos nosso estudo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos tem concedido até o presente momento. Perdoe-nos por nossas falhas, pecados. Nos ajude a entender a necessidade de obediência a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos livre de todos os males, nós imploramos hoje e sempre. Amém. Existe um movimento forte em todo o mundo cristão há muito tempo e que tem se filtrado nas nossas igrejas. É um grupo que claramente eles querem blindar a igreja, eles querem deturpar a mensagem bíblica, para que quando os reformadores forem orientar as pessoas de que elas devem realmente ter um sentimento de culpa caso estejam em pecado deliberado, reconheçam suas culpas, seus pecados, se arrependam a Deus e possam viver uma vida de obediência e, quando pecarem, efetivamente pedir perdão a Deus, mas tendo a confiança de que Deus pode limpá-las a cada dia, não só perdoar do mal, mas a graça de Deus é transformadora. Então nós vamos falar sobre essa questão do trapo de imundícia. Primeiro nós vamos começar com os versos da Bíblia e posteriormente nós vamos aí ler algumas partes de Ellen White. E por que com a Bíblia? Porque a Ellen White se sujeita à Bíblia, obviamente. Então nós vamos ler a Bíblia, depois nós vamos ler aí comentários de Ellen White a respeito. Primeiro nós vamos falar sobre Isaías. Então vamos lá, capítulo 63, verso 7. As benignidades do Senhor mencionarei, os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu, a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com ele segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. E assim ele se fez o seu Salvador, e em toda angústia ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pela sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes, e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tomou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés, do seu povo, dizendo, onde está agora o que os fez subir do mar, como pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para fazer para si um monte eterno, aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como animal que desce do vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta desde os céus, e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? E aí ele vai continuar comentando, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, porque ó Senhor nos fazes errar dos teus caminhos, porque endurece o nosso coração para que não te temamos? Volta por amor dos teus filhos às tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu, nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Então veja que o foco do capítulo é tratar da rebeldia do povo, de Deus permitir que o povo fosse novamente escravizado, perseguido pela desobediência,
E aí Isaías, ele usa um recurso que Daniel também usa lá no livro de Daniel, ele se coloca junto com o povo rebelde, sendo que ele mesmo obviamente não é um rebelde, né? Isaías vai fazer a mesma coisa no capítulo 64, ele que é o mensageiro de Deus, ele se coloca dessa forma. E aí, então, tendo isso em mente, nós entendemos o capítulo 64 de Isaías. Ó, se fendesses os céus, descesse, os montes se escoassem diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem na tua presença. Quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que te iraste, porque pecamos. Neles a eternidade, para que sejamos salvos. Então veja, ele está contrastando uma época em que o povo efetivamente praticava a justiça, e um outro momento em que o povo estava deliberadamente em pecado, em rebeldia. Mas todos nós somos como imundo, e aqui ele faz... ele se coloca, apesar dele ser o servo de Deus, ele usa o mesmo recurso de Daniel, se coloca junto com o povo, apesar dele mesmo não estar em pecado deliberado. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, as justiças que vinham deles mesmos. Se você olhar na Bíblia, quando ele vai falar nossas justiças, ele não está falando de obediência a Deus, ele está, inclusive, ele tem um verso na Bíblia que ele coloca... confiando na sua justiça, se apartar do Senhor, ou seja, uma pessoa que confiou no que ela fez no passado e se achou em condição de parar de obedecer a Deus. Geralmente, quando a Bíblia fala de nossas justiças, a intenção bíblica é sempre de falar que as pessoas até obedeceram a Deus durante um momento e depois pararam de obedecer aos seus mandamentos. Essa é a intenção da Bíblia em falar nossas justiças. A Bíblia não está dizendo nesse momento que quando um servo de Deus em humildade, em sinceridade de coração busca a Deus, que mesmo ele buscando a Deus em sinceridade de coração, que a justiça de Deus sendo manifesta nele, através da graça e de uma obediência sincera, que isso seja trapo de imundícia. Não é isso que ele está dizendo. Todos nós murchamos como a folha, e nas nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Já ninguém há que invoque o teu nome. Ora, o próprio Isaías não estava invocando o nome de Deus aqui. Veja que ele está usando um recurso em que ele se coloca, ele fala em nome do povo, e por isso ele fala assim, nós fazemos, porque ele está se colocando em nome do povo. O próprio Isaías havia acabado de invocar ao Senhor no livro inteiro, porque ele diria, já não há quem invoque o teu nome. Ele está se referindo aos ímpios, ele está se referindo ao povo de Deus. Já não há dentre o pretenso povo de Deus quem invoque o teu nome. Ele não está dizendo que nunca houve quem invocasse ao Senhor e que lá no futuro nunca haverá ninguém que invoque ao Senhor. Paulo faz uma aplicação do texto e as pessoas confundem isso e acham que a Bíblia está dizendo que ninguém consegue fazer, inclusive os evangélicos deturpam isso de uma forma tremenda, dizendo que ninguém consegue obedecer a Deus em nada, e não é assim, não é isso que a Bíblia está falando. Já há ninguém que invoque o seu nome, que se desperte e te detenhas, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Então ele não está dizendo assim que apesar da obediência, ninguém consegue fazer nada diante de Deus. Ele está dizendo que, por causa das iniquidades, e que iniquidades ele está se referindo? Ele está se referindo, obviamente, à rebeldia do povo, que se afastou de Deus. Por causa do afastamento de Deus, porque ninguém quer obedecer a Deus e está confiando na sua própria justiça, ou seja, no seu próprio critério de certo e errado. Cada um agindo com certo e errado conforme quer, e não conforme a palavra de Deus. É isso que Isaías está falando. Não te enfureças tanto ao Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santidades tornaram-se em deserto. Por quê? Por causa da rebeldia. Sião está feita em deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais. Então invocavam. Então veja que ele está falando de um ponto específico. Ele não está dizendo que Deus nunca foi invocado, que Deus nunca foi louvado, mas que ele estava pedindo misericórdia para com o povo, para que Deus desse uma nova chance ao povo de se arrepender. E aí então no capítulo 65, fui buscado dos que não perguntavam por mim,
Fui achado daqueles que não me buscavam. Uma nação que não se chama do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom após seus pensamentos. Então veja que ele está deixando claro, quem é esse povo que Isaías está dizendo, que não invoca Deus, cuja justiça é trapo de imundícia? O povo rebelde, que anda por mau caminho, conforme os seus próprios pensamentos. Ele não está dizendo que a busca de obediência a Deus é trapo de imundícia. Ele não está dizendo que um servo de Deus, que pela graça de Deus, em sinceridade de coração, que busca a Deus, que essa obediência chega até Deus como trapo de imundícia. Pelo contrário, isso chega como incenso suave, através da misericórdia de Deus, através do perdão dos pecados, através do arrependimento sincero e conversão. Isso é incenso suave a Deus, isso não é trapo de imundícia. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos. Come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Então veja, aqui ele não está condenando as pessoas por se santificarem, ele está dizendo que pessoas que estavam em pecado deliberado, aberto, em franca rebeldia, e ao mesmo tempo dizendo aos outros, sou mais santo do que você. Veja só a hipocrisia do povo. Porque está escrito de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades, e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não o desperdice, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. Então ele fala, porque há o remanescente, não destruirei a todos, terei misericórdia, porque ainda há pessoas sinceras, que apesar dos seus erros querem uma mudança de vida. Produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possui os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais bebida para o destino, também vos destinareis a espada e todos vos encurvareis a matança, porque eu chamei, não respondeis, falei, não ouvistes, fizeste o que era mal aos meus olhos, e escolhesse aquilo que não tinha prazer. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que meus servos se alegrarão, mas vós os envergonhareis. Eis que meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento do espírito. Então perceba aqui, Deus é muito claro em dizer que Ele está aqui usando a linguagem para se referir a um povo rebelde, não aqueles que querem servi-lo. E isso foi deturpado, dizendo que as pessoas, e hoje em dia isso é usado, veja que ele está deixando uma situação clara, que ele estava se referindo aqui àqueles que não invocam, aos rebeldes, aqueles que têm a justiça como trapo de imundícia, aqueles que se baseavam nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias justiças, e não aos servos dele, que ele fala que só teriam bênçãos, e que ele preservaria por causa dos servos. Então ele está deixando claro que o servo de Deus, buscar a Deus, buscar uma reforma de vida, buscar cumprir, executar, fazer constantemente a vontade de Deus, ele não está buscando salvação pelas obras, pelo contrário, ele está entendendo que a graça de Deus transforma a sua vida. Isso tem sido deturpado pelas pessoas constantemente. Para quê? Para fazer com que as igrejas, quando o servo de Deus pregar a verdadeira reforma, que implica se entristecer pelo pecado, se arrepender pelo pecado, sentir a sua culpa e diante disso buscar uma obediência constante diante de Deus, e quando cair em pecado, se prostrar diante de Deus, sentindo novamente a sua culpa e pedindo perdão a Deus, para que o livre disso, ele se sinta perdoado, porque ele está indo de forma sincera a Deus. Hoje as pessoas falam muito em relacionamento com Deus, mas vocês não vê as pessoas falando sobre a necessidade de obediência aos mandamentos. Elas não enfatizam os mandamentos de Deus. Uma graça deturpada. Vamos agora para os textos de Ellen White. O livro é Mensagens Escolhidas, volume 1. Vamos lá ver o que ela está falando aqui no final. Os que são dotados na família de Deus são transformados pelo seu Espírito. Vamos ver se
Nós aumentamos um pouco aqui, né? Acho que aqui dá. Os que são adotados na família de Deus são transformados pelo seu Espírito. A condescendência consigo mesmo e o supremo amor do próprio eu vou ter que diminuir porque senão acredito que vai dar dificuldade para vocês enxergarem também, né? E o supremo amor do próprio eu, então ela fala, a condescendência consigo mesmo e o supremo amor do próprio eu transformam-se em abnegação e supremo amor a Deus. Uma pessoa que está em abnegação e supremo amor a Deus, ela vai buscar obedecer a Deus em tudo, ainda que ela falhe. Não é que ela vai conseguir obedecer sempre tudo, mas ela vai buscar obedecer a Deus em tudo que Ele diz. Ela não vai se rebelar contra Ele em nenhum dos mandamentos, por menor que seja. Homem algum herda a santidade como direito de primogenitura, nem pode por qualquer mérito que planeje tornar-se leal a Deus, ou seja, não por mim mesmo, não é pelo que eu planejo. Se em mim, diz Cristo, nada podeis fazer. A justiça humana é qual trapo de imundícia. A justiça humana é qual trapo de imundícia. Mas, e nós vimos isso pela Bíblia, a Bíblia não está dizendo que a busca sincera a Deus é trapo de imundícia, mas que a justiça humana, o ser humano viver como seus próprios pensamentos, isso é trapo de imundícia. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. Na força do Redentor, o fraco e erradio homem pode tornar-se mais que vencedor do mal que o rodeia. Então, mais que vencedor de todo o mal que o rodeia. Mais que vencedor do mal que o rodeia. Próximo capítulo. A verdade como é em Jesus. Vamos aqui. O amor de Deus, como foi manifestado em Jesus, levar-nos a ter um verdadeiro conceito do caráter de Deus. A contemplarmos a Cristo, traspassado por nossos pecados, veremos que não podemos transgredir a lei de Deus, e permanecer em seu favor. Veja que ela não está usando o verso trapos de imundícia para dizer assim que você não deve buscar cumprir sempre, executar e obedecer. Pelo contrário, ela está falando que nós devemos buscar assim constantemente. Ela fala, não podemos transgredir a lei de Deus e permanecer em seu favor. Ela está deixando claro, a graça não nos isenta da necessidade de busca constante pela obediência, que é cumprir, executar, obedecer à vontade de Deus constantemente. Então, se uma pessoa diz para você assim, tem gente que quer cumprir, executar, obedecer o tempo inteiro, e não é isso. Isso é heresia, isso não é bíblico. E não é isso que a Ellen White está ensinando. E não é isso que a Bíblia, primeiramente, não está ensinando a falar de trapos de imundícia. E não é isso que o Espírito de Profecia está ensinando. Sentiremos que, como pecadores, temos de apoderar-nos dos méritos de Cristo e deixar de pecar. Temos que nos apoderar dos méritos de Cristo e deixar de pecar. Então nos aproximaremos de Deus. Logo que tenhamos uma visão correta do amor de Deus, não teremos disposição para dele abusar. Então ela diz o quê? Que aquele que busca usar o amor de Deus e distorcer a Bíblia para dizer que não deve buscar constantemente uma vida de cumprir, buscar, executar, obedecer a Deus constantemente, ele está mentindo. A cruz de Cristo testifica da imutabilidade da lei de Deus. Testifica de que Deus de tal maneira nos amou que deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Cristo, porém, não veio para destruir a lei, senão para cumpri-la. Nem um jota ou um tio do padrão moral de Deus podia ser mudado para vir ao encontro do homem em sua condição de caído. Jesus morreu para que pudesse imputar ao pecador arrependido a sua própria justiça e tornar ao homem possível guardar a lei. Está muito claro. Muito, muito, muito claro. Ótimo, aqui ficou melhor, né? O amor de Deus é infinito, e todavia o pecador não podia ser perdoado a não ser através do plano da redenção, que envolveu vergonha, vitupério, ignomínia e morte do Filho de Deus. Esse fato deveria banir dos espíritos arrazoadores a ideia entretida por muitos que pretendem a santificação e a ideia de que sua morte pôs termo à obediência à lei de Deus. Olha só. Ela não está dizendo que o problema está naqueles que buscam obedecer. Ela está dizendo que o grande problema, o maior problema é daqueles que acham que por causa da graça de Cristo, isso pôs termo à obediência à lei de Deus. Devemos todos os dias aprender do grande plano da salvação na escola de Cristo. Deixando de aprender, deixaremos de ser alunos da história de Cristo.
Mas se formos estudantes, sob a instrução do Mestre, abrir-se-nos ao entendimento e aprenderemos coisas maravilhosas da lei de Deus. Andemos cuidadosamente perante o Senhor. Pensemos quantas vezes, olha só, ao contrário de muitos que dizem assim, você não deve se preocupar com o que você desobedeceu. Pelo contrário, até, pensemos quantas vezes quebrantamos nossos votos e manchamos nossas melhores resoluções. Quantas vezes na presença de grande luz nos volvemos de Deus e buscamos nossos ídolos. É altamente apropriado que nos humilhemos sob a poderosa mão de Deus. Maturidade na experiência cristã. É natural fazermos de nós mais alto conceito do que devíamos, mas embora seja penoso conhecermos tal qual somos, devemos orar para que Deus nos revele a nós mesmos, tal como Ele nos vê, mas não devemos cessar de orar depois de termos simplesmente pedido uma revelação de nós mesmos. Devemos orar para que Jesus nos seja revelado como Salvador que perdoa pecados. Quando vemos a Jesus tal qual Ele é, desperta-se em nosso coração sinceros desejos de nos livrar do próprio eu. Se eu vou me livrar do próprio eu vou me livrar constantemente dos meus pecados, porque Deus vai me fortalecer para sermos cheios de toda a plenitude de Cristo. Sendo essa a nossa experiência, faremos bem uns aos outros e empregaremos todos os meios ao nosso alcance para chegar à piedade. Temos de purificar a alma de toda imundícia. Temos de purificar a alma de toda imundícia da carne e do espírito e aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. O amor de Deus é um santo princípio maravilhoso, capaz de mover o universo em nosso favor durante as horas de nossa prova e teste. Mas passado o período de nossa prova, passado o período de nossa prova, se formos achados transgressores da lei de Deus, transgressores voluntários, encontraremos no Deus de amor um ministro de vingança. Deus não se compromete com o pecado. Os desobedientes serão punidos. A ira de Deus recaiu sobre o seu amado Filho ao pender Cristo da cruz do Calvário no lugar do transgressor. O amor de Deus agora se expande para incluir o mais baixo e vil pecador que contrito, arrependido, venha a Cristo e se converta. Estende-se para transformar o pecador num obediente e fiel filho de Deus. Mas nenhuma alma pode ser salva se continuar em pecado. O pecado é a transgressão da lei. E o braço que agora é poderoso para salvar será forte para punir quando o transgressor ultrapassar as fronteiras que limitam a paciência divina. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E o braço que agora é poderoso para salvar será forte para banir quando o transgressor ultrapassar as fronteiras que limitam a paciência divina. Aquele que se recusa a buscar a vida, que não esquadrinha as Escrituras, para ver o que é a verdade, a fim de que não seja condenado em suas práticas, ou seja, aquele que não busca as Escrituras para ver naquilo que Deus condena as práticas dele, será abandonado à cegueira do Espírito e aos enganos de Satanás. Na mesma medida em que os penitentes e obedientes são protegidos pelo amor de Deus, os impenitentes e desobedientes serão deixados ao resultado de sua ignorância e dureza de coração, porque não recebem o amor da verdade para que se salvem. Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Admitem que o homem caiu, que suas faculdades estão enfraquecidas, que ele está incapacitado para as realizações morais. Eles olha só, admitem isso. Você está vendo tudo isso nos dias de hoje. Muitos pregadores adventistas, inclusive, falando isso. Só que ele para por aí. Olha só o que ela diz. Eles admitem isso, mas dizem que Cristo arcou com todo o peso, todo o sofrimento, toda a abnegação. Estão dispostos a deixar que Ele isso faça. Dizem eles que não há coisa alguma que devam fazer senão crer. Cristo, porém, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, siga-me. Jesus guardou os mandamentos de Deus. Diziam os fariseus que Ele quebrantava o quarto mandamento porque curou completamente o homem no dia de sábado. Jesus, porém, volvendo-se aos acusadores fariseus, perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar ou matar? E olhando para todos ao redor disse: estende a mão. E ele foi lá e curou. Este milagre, em vez de convencer os fariseus de que Jesus era o Filho de Deus, encheu-os de ira, porque muitos que haviam testemunhado o milagre glorificaram a Deus. E aí ela fala novamente que Jesus diz: tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor, seu amor. É, pois, inteiramente seguro seguirmos o Cristo e guardar o caminho de Cristo e guardar os mandamentos. Deus nos deu faculdades que devem ser constantemente exercitadas, cooperando com Jesus, operando nossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em nós o querer efetuar segundo a sua boa vontade. E eu quero finalizar enfatizando isso. Essas pregações heréticas que têm sido feitas na igreja, inclusive.
Há muitos que professam a Cristo, mas nunca se tornam cristãos amadurecidos. Admitem que o homem caiu, que suas faculdades estão enfraquecidas, são trapos de imundícia, que ele está incapacitado para realizações morais. Nós somos incapacitados de obedecer a Deus, mas dizem que Cristo arcou com todo o peso, todo o sofrimento, toda a abnegação. E estão dispostos a deixar que Ele isso faça. Não, Jesus está lá comigo, segurando tudo por mim. Dizem eles que não há coisa alguma que devam fazer senão crer. Dizem eles que não há coisa alguma que fazer senão crer. Cristo, porém, disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus guardou os mandamentos de Deus. Você entendeu claramente o que ela está dizendo? Ela está dizendo claramente: jamais devemos repousar no estado de satisfação e deixar de fazer progresso dizendo: estou salvo, Jesus me curou, me salvou, estou salvo, não preciso mais fazer nada. Se é entretida essa ideia, deixam de existir os motivos para a vigilância. E quantos estão dizendo que vigiar para cumprir as exigências de Deus, obedecer, que isso é errado. Não, você deixa de fazer isso. Jamais devemos deixar esse estado de vigilância. A oração, o esforço sincero em seguir para frente, rumo de realizações mais elevadas. Então, ao contrário desses pregadores, Ellen White está dizendo que nós devemos buscar realizações mais elevadas em obediência constantemente, pelo poder de Deus. Isso é a graça transformadora. Nenhuma língua santificada será encontrada pronunciando essas palavras antes que venha Cristo e entremos pelas portas da cidade de Deus. Então, com maior profundidade, poderemos dar glória a Deus e ao Cordeiro pelo livramento eterno. Então veja, enquanto o homem estiver carregado de fraquezas, pois por si mesmo não pode salvar a alma, nunca deve atrever a dizer: estou salvo por mim mesmo. Obviamente não pode dizer: estou salvo por mim mesmo. O que ela está querendo dizer aqui é o quê? Você nunca pode dizer assim: eu estou salvo e não preciso mais buscar obediência a Deus. É isso que ela está deixando claro. Então veja que constantemente ela está dizendo a necessidade de obediência. Não é salvo ninguém que seja transgressor da lei de Deus, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se somos desobedientes, nosso caráter está fora. Se somos desobedientes, nosso caráter estará fora de harmonia com a divina regra moral de governo. E é falso dizermos: estou salvo. Se somos desobedientes, nosso caráter estará fora de harmonia com a divina regra moral de governo. E é falso dizermos: estou salvo. Não é salvo ninguém que seja transgressor da lei de Deus, transgressor voluntário, que é o fundamento do seu governo no céu e na terra. Que Deus os abençoe. Te convido para mais uma oração. Obrigado, Pai, por mostrarmos a Tua mensagem como ela realmente é. Abençoe para que nós possamos divulgá-la a todos. Nos fortaleça, nos perdoe por nossas falhas e pecados e, mais do que nunca, nos ajude a não corromper a Tua graça. Que nós possamos entender que a Tua graça nos transforma, nos habilita a Te obedecer e a reconhecer quando estamos em pecado, pedir perdão a Ti e buscarmos a cada dia o arrependimento e uma conversão sincera. Em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.